Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, muito feliz por estar aqui no nosso devocional e também eu tô muito feliz com sua presença aí do outro lado e eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra pro seu coração, então abra o seu coração e receba aquilo que ele deseja te entregar. No nosso devocional de hoje, eu quero estar lendo o livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, que vai nos dizer assim: Assim Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde ele da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo estes que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilha, não crereis? O nobre disse: Senhor, antes que meu filho morra, desça. E disse-lhe Jesus: Vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e ele foi pelo seu caminho. E enquanto ele descia, saíram ao seu encontro os seus servos, e lhe disseram: O teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, o homem: A que hora ele começou a melhorar? E disseram: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus disse: O teu filho vive, e creu, e toda a sua casa. Amém. Somente até aqui. Irmãos, que palavra grandiosa, que palavra maravilhosa. Jesus já tinha ido a Caná na Galileia, como a palavra disse, numa ocasião onde ele foi em um casamento e transformou a água daquele casamento em vinho. Então Jesus já havia passado por lá. E esse homem, sabendo dos milagres que Jesus estava realizando, ele teve fé de ir até Jesus para buscar o milagre dele, que era a cura do seu filho. E ele diz a Jesus aquilo que ele precisava da parte de Jesus. E Jesus fala para ele: se você não ver sinais e maravilhas, vocês não crê? Porque o homem queria que Jesus fosse até lá, na cidade onde que o filho dele estava, para realizar o milagre. Mas Jesus disse que muitas pessoas, se não verem os milagres acontecendo, elas não conseguem crer. Então Jesus já nos dá uma grande lição aqui nesse versículo, que não precisamos ver para crer nos milagres de Jesus. Tem muitas pessoas que é igual Tomé, tem que ver para crer. Quando Jesus fala para aquele homem: Vá pelo teu caminho, o teu filho vive. O que o homem fez? O homem acatou a palavra de Jesus e continuou o seu caminho. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que acatar aquilo que Jesus nos diz, as revelações que a gente recebe da parte do Senhor. Confiar, se apegar a ela, mas não cruzar os nossos braços e ficar esperando os nossos milagres acontecer. A gente tem que continuar caminhando, porque é no caminho que Deus vai realizando os nossos milagres. Tem muitas pessoas que receberam profecias, receberam promessas da parte do Senhor, mas quando eles receberam essas promessas, receberam essas profecias, eles pararam e estão esperando até hoje acontecer. Faça a sua parte que o Senhor fará a dele. Não é você parado de braços cruzados que as promessas do Senhor vão acontecer na sua vida. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender isso, que há um tempo para acontecer aquilo que o Senhor prometeu para nós. E porque eu e você não está vendo, não significa que o Senhor não está agindo, não está trabalhando ao nosso favor. Aquele homem ouviu as palavras de Jesus, ele teve fé. Ele creu que Jesus iria realmente curar o filho dele e ele continuou a caminhada dele. A intenção daquele homem era chegar diante de Jesus, falar para ele tudo que estava acontecendo e Jesus acompanhar ele até a casa dele, orar para o filho dele e o milagre ali acontecer. Mas Jesus, ele não trabalha da forma que a gente quer. Jesus, ele tem um jeito de trabalhar, ele tem um tempo para trabalhar e não vai ser da nossa forma. Então, por isso, eu e você precisa compreender essa palavra, que muitas das vezes o que Deus vai fazer na sua vida não vai acontecer exatamente como você está planejando, mas vai acontecer da forma que deve acontecer. Então aquele homem acatou a palavra do Senhor, como eu disse, e continua a sua jornada, continua a sua caminhada até a casa dele, mas no caminho que ele estava indo para a casa dele,
A palavra vai nos dizer aqui: e quando ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos. Os servos dele foi ao encontro dele para dar a notícia de que o filho dele estava vivo, estava bem. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês vão ser surpreendidos no caminho. Se você tem fé, se você crê nas palavras que foi liberada de Deus sobre a sua vida, se você crê nessa palavra que eu estou te falando hoje, no caminho, enquanto você estiver vivendo a sua vida, caminhando, seguindo os seus passos, você vai receber a notícia da sua vitória. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode ficar fazendo birrinha, porque o que mais tem são pessoas que, quando as coisas não acontecem da forma que elas querem, elas fazem birra, elas choram, elas querem tudo pra ontem, e não é no seu tempo, como eu disse, é no tempo de Deus. E o Espírito Santo coloca isso dentro do meu coração para dizer pra você: acalma o seu coração, confie na palavra do Senhor, no tempo certo você vai ver acontecer tudo aquilo que Ele te prometeu. Não fique com o seu coração ansioso, não fique com o seu coração aflito, confie, porque aquele que liberou a palavra, Ele tem o poder para dar vida, para cumprir o que Ele prometeu. No cenário de morte você vai ver vida, no cenário de destruição você vai ver reconstrução, no cenário de perda você vai ver ganho. Mas você não pode desistir, você não pode parar, você não pode deixar de lutar, você não pode deixar de caminhar, porque vai acontecer, mas vai ser da forma que o Senhor disse. Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E mais a seguir, no versículo 52, vai nos dizer assim: e o homem pergunta: a que horas ele começou a melhorar? E eles disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Então, na mesma hora em que Jesus falou para aquele homem: vai pelo teu caminho, porque o teu filho vive, ele não viu Jesus operando o milagre, ele só ouviu e acreditou. Mas na mesma hora que Jesus liberou a palavra, foi a hora que a febre foi embora, foi a hora que a enfermidade foi embora, e o filho dele voltou a ter saúde, voltou a ter vida. Então, às vezes hoje você não tá vendo, mas Deus está agindo ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor. A palavra vai nos dizer que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, o fato de você não ver não significa que o Senhor não esteja trabalhando ao seu favor. Confie naquele que liberou a palavra sobre a sua vida. Ele liberou palavra de vida, então vai haver vida. Por mais que o cenário e as circunstâncias digam que não, Deus não trabalha com a lógica humana. O tempo de Deus não é o tempo do homem. As circunstâncias podem dizer não, mas o teu Deus diz sim. Então, aonde há morte, vai haver vida. Creia no nome do Senhor Jesus, porque o teu Deus é fiel para cumprir. E aqui a gente consegue ver que Deus, Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Porque da onde Jesus estava, Ele deu uma palavra. E aquela palavra deu vida àquele homem. E é com uma palavra que Deus dá vida. Então eu convido você a confiar na palavra liberada de Deus sobre a sua vida. Fazer como aquele homem, ele tinha um plano, levar Jesus até a sua casa. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus agiu de uma outra forma, mas no fim ele conseguiu o milagre dele. Então que você aprenda a confiar aprenda com essa palavra, confiar no Senhor. Às vezes Ele não vai fazer da forma que você quer, mas Ele vai fazer da forma certa e você vai vivenciar o seu milagre. E uma coisa importante falando em milagre, que eu acho bom a gente dizer aqui no nosso devocional. Esse homem, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele vai porque ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus tinha feito na vida das pessoas. Ali em Caná também da Galileia, o milagre da água em vinho, porque aquele milagre se espalhou, né, pela região, pela cidade. Muitas pessoas começaram a acreditar que realmente Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Então, o que eu acho importante nós aqui
compartilhar os nossos milagres. Por quê? Para dar força aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Eu vejo muitas pessoas que têm vergonha de falar as bênçãos que Deus faz na vida delas, mas não é vergonha, irmão. Deus faz para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Então, se você recebeu algum milagre da parte do Senhor na sua vida, quando o seu milagre chegar, não tenha vergonha de falar, dê testemunho, fale da grandeza de Deus, fale do poder de Deus, para que muitas pessoas possam se saber que existe realmente um Deus que faz, um Deus que tudo pode, que não tem nada impossível para o nosso Deus. A gente vê tantas notícias ruins sendo espalhadas, tantos acidentes, tragédias, coisas ruins. Por que não espalhar as coisas boas que Deus faz nas nossas vidas? Mas eu falo para a honra e glória do Senhor. E eu creio, irmãos, que você vai ter a oportunidade de contar os testemunhos de tudo que Deus tem feito na sua vida. Se você é fiel ao Senhor, se você crê no Senhor, Ele jamais te desampara. E a palavra nos diz que todas as bênçãos do Senhor, elas chegam até você. Então hoje, às vezes, o cenário na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua vida financeira é um cenário de escassez, um cenário de morte, um cenário que não há vida. Mas o mesmo Deus que deu vida a esse jovem é o Deus que vai dar vida aos seus sonhos, vai dar vida aos seus planos, vai dar vida àquilo que está morto. Eu creio no nome do Senhor Jesus, que a última palavra ela não vem do homem, a última palavra ela não vem do médico, a última palavra não vem do advogado, a última palavra ela vem de Deus, e a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus da cura, a palavra de Deus da libertação, da restauração. Mas se apegue a essa palavra, se apegue a ela, coloque essa palavra no seu coração e não desanime, continue caminhando, porque no caminho você vai receber a notícia de vitória, a notícia de milagre que você tanto tem buscado. E saiba recorrer a Jesus. Não tenha vergonha de se humilhar nos pés do Senhor. Não tenha vergonha de pedir a ajuda do Senhor. Porque a palavra nos fala que todo aquele que busca, recebe. Aquele que bate, Jesus abre, Jesus responde, Jesus atende. Então não tenha medo de buscar, não tenha vergonha de buscar, não tenha vergonha de se humilhar na presença do Senhor. Só não desista, porque eu nunca vi na Bíblia alguém que desistiu viver algum milagre do Senhor. Então você não pode desistir. Continue crendo, continue buscando, continue acreditando que o Senhor, Ele é fiel para cumprir. E se você crê, receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, até o nosso próximo devocional. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!